Essa questão diz o seguinte: a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos, conforme vocês podem ver na figura aí embaixo. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Então nós temos aqui uma questão que fala sobre refração. É uma questão todinha tratando sobre esse assunto. Por quê? Você percebe o seguinte: todas as cores, vamos dizer assim, incidem juntas, fazendo o mesmo ângulo com a superfície. No entanto, como essas 3 cores, essas 3 luzes de cores diferentes, sofrem refrações diferentes, por conta desse índice de refração crescente com a frequência, elas 3 se espalham, tá vendo? E aí, por conta desse espalhamento, elas ficam bem separadas ali no filme e você consegue distinguir quem é quem. E aí, para você descobrir quem é quem justamente, o segredo é você olhar para o índice de refração. Por quê? Bom, pelo seguinte, vamos aqui no prisma, só para dar um exemplo, né? Vou fazer um desenho grande aqui embaixo. Você tem uma superfície meio inclinada, assim, que seria a face do prisma na qual estão incidindo esses feixes. E aí, deixa eu desenhar esses feixes na cor azul. Não é porque o feixe é de luz azul, é só para ficar com uma cor diferente da superfície. Então, os feixes vêm assim, olha, um pouco inclinados também, nessa direção, e incidem na superfície. Aí você tem que se perguntar o seguinte: cadê a normal? Então, a normal eu vou desenhar de vermelho. Aqui, olha, ela faz 90 graus com a superfície. Então, aqui tem um ângulo de 90 e ela continua aqui para baixo para a gente poder fazer direitinho a simulação da refração. E aí pronto, né? E aí essa luz é refratada e aí ela pode tanto se afastar da normal quanto se aproximar da normal. Vou fazer um desenho aqui mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Pronto. O importante é que a luz muda de direção. Aí agora você tem que lembrar da lei de Snell. A lei de Snell fala o seguinte: o índice de refração do meio número 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio número 2 vezes o seno do ângulo, vamos dizer, de refração, θr. Agora, onde estão esses ângulos? Esses ângulos são os ângulos que os feixes fazem com a normal. O θ de incidência é esse aqui. É o ângulo que o feixe faz com a normal quando incide. E o θ de refração é esse aqui. É o ângulo que o feixe faz com a normal depois de ser refratado. Pois bem, aí você pode ver o seguinte: se esse θ de refração aumentar, esse raio daqui vai sair mais alto. Se o θ de refração diminuir, ele vai sair mais coladinho com a normal. Aí você já consegue começar a pegar a ideia, né? Porque você tem aqui em cima um feixe. Deixa eu pintar eles de cores diferentes, só para dar uma ideia. Ó. Feixe número 1, ele vem nessa direção. Feixe número 2 vem nessa direção. E o feixe número 3 vem nessa outra direção, mas aqui para baixo. Você vê que cada um deles sai numa direção diferente. Isso é por conta do ângulo de refração ser diferente em cada um desses 3 feixes. Agora deixa eu apagar essas cores antes que confunda vocês. Pronto. Aí, qual que é a ideia? Vamos ver o que acontece com esse ângulo de refração quando a gente está mudando o índice de refração. Primeira coisa, você está vindo, vamos dizer, do ar. E aí no ar, o índice de refração N1 é igual a 1. Então, aqui vai ficar só o seno do θ de incidência. Do outro lado, você tem o N2, que é o índice de refração de dentro do prisma. Lembra que esse índice de refração ele é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. E aí você multiplica isso pelo seno do θ de refração. Enfim, o seno do θ de refração, ou seja, o seno do ângulo de refração, é igual ao seno do ângulo de incidência dividido pelo índice de refração de dentro do prisma. Bom, se você não é confortável com usar esses símbolos ao invés de usar números, você pode colocar um número para o ângulo de incidência, porque todos eles são iguais, então de fato não vai depender desse cara daqui. E aí,
o que vai mudar é esse N2. Aí percebe o seguinte, o N2, ele faz o quê? Ele cresce com a frequência da luz que incide. Então, o N2 aumenta com a frequência. O denominador está aumentando, o numerador não muda. O que acontece com a fração, ela fica cada vez menor, certo? Então, conforme aumenta a frequência da luz que está incidindo no prisma, diminui o seno do ângulo de refração. Ou seja, conforme aumenta a frequência, o que acontece é que esse feixe refratado se aproxima da normal. Ou seja, ele vai mais para baixo. E aí você já descobriu agora o segredo da questão. O segredo da questão é o seguinte: quanto maior a frequência, menor o ângulo de refração. Ou seja, quanto maior a frequência, mais perto da normal esse feixe está saindo. Ou seja, vamos colocar assim, olha. Quanto maior a frequência, mais perto da normal. Aí já era. Aí já acabou a questão, olha só. Deixa eu desenhar de verde aqui. Quanto maior a frequência, mais perto da normal. Quem é o cara que saiu mais baixo aqui? É esse último de baixo. Então, ele tem a maior frequência de todas. Qual o cara que saiu mais longe? Esse primeiro aqui de cima. Então, ele tem a menor frequência de todas. Então, só para ficar bem claro, eu vou nomear aqui, ó, feixe número 1, feixe número 2, feixe número 3. Qual é a ordem que chega lá no filme? Aqui, ó, número 3, número 2 e número 1. O que a gente sabe sobre as frequências? A frequência 3 é a maior de todas, a frequência 2 é a intermediária e a frequência 1 é a menor de todas. Pronto. Aí agora, quais são as cores que compõem esse feixe? As cores que compõem esse feixe são as cores vermelha, azul e verde, conforme diz aqui o enunciado. Aí você vem para cá, para essa figura, e descobre quais são os comprimentos de onda referentes a essas cores, vermelho, azul e verde. Aí você identifica aqui, olha, a cor azul, esse comprimento de onda, a cor verde, esse comprimento de onda, e a cor vermelha, esse comprimento de onda. Pô, mas eu queria saber da frequência. E aí você tem que usar aquela relação. Velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente está falando de luz aqui. E a luz se mexe na velocidade da luz. Então, C é igual a lambda vezes F, logo a frequência é a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Pronto. Aí você vê o seguinte, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Justamente, o comprimento de onda está aqui no denominador. Quanto maior for ele, menor vai ser a fração como um todo, já que o numerador não muda. Então, qual dessas três cores vai ter a menor frequência? Vai ter a menor frequência aquela que tiver o maior comprimento de onda. Ou seja, o vermelho é o cara que tem a menor de todas as frequências. Portanto, ele vai ser quem? O F3 ou o F1? Se ele tem a menor frequência, ele é o F1. Então, esse cara daqui é o vermelho, F1. Quem está no meio do caminho? Quem está no meio do caminho é o verde. Então, ele vai ser o F2. Verde, vou colocar assim. E aí, quem tem a maior frequência de todas é o cara que tem o menor comprimento de onda. E é exatamente o azul. Então, aqui, azul. Então, quais vão ser as cores lá no painel do filme, de baixo para cima? De baixo para cima, nós temos, em primeiro lugar, vermelho. Então, vou fazer uma bola vermelha aqui, para ficar bem representado. Em segundo lugar, nós temos o verde, o F2. Em terceiro lugar, lá em cima, nós temos o azul que vai ser o F3. Enfim, qual vai ser a resposta desse problema? A resposta vai ser de baixo para cima, vermelho, verde e azul. Letra A é o resultado dessa questão. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. E se vocês quiserem algum outro conteúdo, tiverem alguma outra dúvida ou quiserem alguma outra questão, é só deixar aqui nos comentários que eu anoto e uma hora eu vou colocar um vídeo para vocês. Muito obrigado e bons estudos!